Olá, líder raro, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo de liderança a partir da palavra. Que bênção ter você aqui. Se você quer liderar com propósito, ética e excelência, você está no canal certo. Aqui nós compartilhamos vídeos e conteúdos sobre liderança à luz da palavra que vai contribuir na sua jornada de liderança. E aqui ao meu lado, mais uma vez, pastor João Mateus. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Rafael. Que alegria mais uma vez a gente poder estar aqui reunidos, falando da palavra de Deus, transmitindo um conteúdo enriquecedor para você que está em casa. E eu não tenho dúvidas que o episódio de hoje vai ser um episódio que vai abençoar muitas vidas, vai alcançar muitos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Amém, pastor. Um prazer e uma honra ter você aqui. Amém. E para você que nos assiste, hoje nós vamos falar de uma história poderosa, pastor. Uma história que eu tenho certeza que vai contribuir com você, líder que precisa desenvolver um time de campeões, pastor. Exato. Olha como é desafiador o líder no quesito desenvolver pessoas. Eu, particularmente, acredito que esse é um grande propósito do líder. A partir do momento que você serve, que você desenvolve a sua equipe, que você capacita a sua equipe para, eventualmente, o seu liderado fazer mais do que ele mesmo não acreditava que ele poderia fazer. Exato. Então, hoje nós vamos falar sobre a história de Davi e os seus improváveis. Olha que poderoso. Você que está nos assistindo, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha ele com outros líderes para que assim nós possamos alcançar mais vidas e abençoar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vamos então, pastor, para o nosso momento gestão. Bora Nosso lá. vídeo aqui é bem estruturado. Passamos pelo nosso momento gestão, onde a gente traz o problema, traz o desafio. O abacaxi do dia. Exatamente. Em seguida, nós buscamos a história de Davi dentro da palavra. Exato. E os ensinamentos que ela nos proporciona. Para então apresentar para você a aplicação prática, como você pode colocar em prática esses ensinamentos aí no seu dia a dia, na sua liderança. Para então terminarmos com o nosso momento oração. É isso mesmo. Vamos lá então, pastor, ao nosso momento gestão. Toda empresa a gente tem os improváveis, né, pastor? Que eu chamo aqui de improváveis, que são aqueles profissionais eventualmente que estão um pouco desmotivados, que não estão entregando o resultado que deveria, que se sentem mais perdidos nesse sentido, né? Então toda empresa, por mais profissional que ela seja, pelo melhor nível de resultado que ela tenha esse tipo de profissional. E hoje, olha só, pastor, em 2024, o engajamento dos gerentes caiu 27%, segundo a Gallup, que também é uma empresa de pesquisas em relação à liderança. Ou seja, esse engajamento ele está custando bilhões em relação à produtividade para as empresas. É responsabilidade do líder manter a sua equipe motivada, manter a sua equipe engajada. Então, eu trago aqui esse dado porque ele, traduzindo para a liderança, essa liderança desanima, essa liderança desmotiva a equipe. Então vamos buscar dentro da palavra, dentro da história de Davi, os ensinamentos para que a gente possa nos tornar líderes mais engajados, líderes que desenvolvem a equipe, líderes que de fato motivam o seu time. Rafael, a Bíblia, quando ela apresenta, né, o rei Davi, a Bíblia não apresenta ele, vamos dizer assim, já como um homem na posição de rei. A Bíblia apresenta ele como um homem, um menino, vamos dizer assim, que era pastor de ovelhas, era ali o filho mais novo dentre 7 irmãos, se não me engano, e a Bíblia diz que esse menino, ele cuidava das ovelhas do pai dele, levava as ovelhas para pastos na região onde ele morava e quando necessário, dependendo do tempo, do clima da época, né, estações de seca ou de fartura,
dependendo do momento, ele precisava viajar para mais longe ainda para que as ovelhas tivessem alimentos, né? Então Davi era esse rapaz que vagava ali com as ovelhas do pai, e ao mesmo tempo Davi ele demonstrava um grande amor pelo Senhor, né? Ele era um menino que a Bíblia diz no Salmo 27, ainda que a minha mãe e o meu pai me desamparem, todavia o Senhor irá me acolher. Então Davi, a Bíblia meio que apresenta ele como um menino que era rejeitado muitas das vezes, né? Era deixado de fora daquilo que a família fazia em grupo. Mas era para esse menino que Deus estava olhando. Tanto que, Rafael, quando Deus fala ao profeta Samuel, lá em 1 Samuel 16, que ele havia rejeitado Saul como rei e havia escolhido uma nova pessoa que iria governar Israel, o texto diz, né? Deus ele fala para Samuel assim: levanta-te e pega o chifre, né, de carneiro, que era um recipiente, era utilizado como um recipiente de azeite. Pega o chifre do carneiro, vai até Belém, até a casa de Jessé, porque eu me provi dentre os seus filhos, né? Eu me provi de um rei dentre os seus filhos. O texto original diz assim: eu tenho visto para mim um rapaz que eu vou levantar como rei. Esse eu tenho visto, eu acho muito bacana, porque mostra que a todo tempo Deus estava acompanhando Davi, de olho nele, né? Então Davi era esse menino. A Bíblia diz que Samuel viaja até a casa dele e ele entra na casa de Jessé. E a Bíblia diz que Jessé começa a fazer todos os seus filhos se colocarem na frente de Samuel, né? Vem o primeiro, Eliabe, homem forte, robusto, homem de guerra, diz o texto, né? Sim. E a Bíblia diz que Samuel olha para ele e fala dentro de si mesmo: certamente é esse aí. Olha o cara, é forte, é maromba, tem pique de rei. Esse é o homem que Deus escolheu. Mas imediatamente a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: não atentes para a aparência dele. Porque o Senhor, eu não vejo a aparência. Você, Samuel, o homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Sim. Passa Eliabe, passa Aminadab, passa Samá, passa todos os irmãos de Davi, até que Samuel ele fala assim: olha, Deus não escolheu nenhum desses. E ele fala: você tem mais um filho aí, Jessé, por acaso? E Jessé fala: eu tenho um que tá lá com as ovelhas. Jessé nem se dignou a chamar o filho enquanto o profeta estava ali. Aí a Bíblia diz que Samuel fala: bom, Jessé, a gente não vai se sentar para comer enquanto ele não vir. Samuel manda, né? Jessé manda chamarem Davi, Davi vai até a casa. A Bíblia diz que quando Davi chega em casa e Samuel olha para ele, o Senhor fala no coração dele: levanta-te e unge, porque este é o homem que eu escolhi. E ali começa a jornada de Davi, né? Pra gente não se prender muito na história, você que está em casa, eu te aconselho, leia sobre a história de Davi, é uma história maravilhosa. O tempo avança, Davi mata Golias, a história que nós conhecemos. Saul se agrada de Davi e faz dele o seu escudeiro, aquele que carregaria as suas armas, né? O tempo vai avançando, Davi vai ganhando destaque. Saul entra ali num período de tormenta, porque Deus o havia rejeitado. Obviamente, a presença de Deus se afasta. E a Bíblia diz que no lugar do Espírito de Deus, um espírito atormentador, um demônio, começa a atormentar Saul. E ele tinha ali suas crises, tentava matar a própria família, tentava, enfim, se machucar e tudo mais. E a Bíblia diz que Davi se torna o rapaz que, enquanto ele tem essas crises, com a harpa dele, ele tocava e o rei se sentia melhor. O tempo vai passando mais ainda. A Bíblia diz que Davi, já um homem de guerra, um homem, né, que tinha muitas vitórias pelo seu rei Saul. A Bíblia diz em determinado momento que algumas mulheres numa cantoria começam a dizer: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas estão exaltando Davi acima de Saul, e Saul, diz a Bíblia, começa a ver isso com maus olhos, começa a criar uma inveja no coração dele. O tempo vai passando. Saul tenta matar Davi uma vez, não consegue, tenta duas, não consegue. Ali começa o período de fuga de Davi. Sim. Você pode pensar: poxa, Deus escolheu Davi rei e faz ele passar por tudo isso, meu querido. O melhor local para a gente ser forjado, preparado e capacitado são nas dificuldades que a gente passa. Isso aqui é uma lição de graça para você, é extra, né? Sim. O melhor local para a gente ser forjado são nos problemas do dia a dia, nos problemas que a gente enfrenta. Por isso é importante você saber como você vai enfrentar os seus problemas. Chegamos então nesse exato momento aqui. Agora você pode pensar assim: poxa, pastor,
Se Deus ia fazer de Davi um rei, por que Deus já não entregou um reino pronto para ele? O povo era de Deus, o povo de Israel, chamado de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que Deus já não deu um reinado pronto? Porque Deus não entrega nada de bandeja. Sim. Deus, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso já era maravilhoso. Davi agora, com a sabedoria de Deus, iria construir o reinado. E você pode pensar assim, com certeza Deus colocou no caminho de Davi os melhores homens. Não. Sim. Não. Vamos para o texto de 1 Samuel, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 1 e 2, que a gente vai frisar muito o conteúdo desse vídeo, desse episódio. O texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 22. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Nesse período aqui, os pais de Davi, os irmãos de Davi, já haviam se apaziguado com ele, né? Olha como Deus trabalha. Depois de anos ali dos irmãos rejeitando, o pai também não dando muita bola, nesse momento aqui você vê que os irmãos dele já estavam mais, vamos dizer assim, humildes em relação a ele, o pai também, a família toda já estava acompanhando mais de perto Davi. Chegamos no versículo 2 que diz assim, ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez, falando de Davi, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Vou ler o 2 de novo. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. Você pode perguntar assim, mas pastor, por que esse povo estava assim? Por causa da má liderança de um homem, Saul. Então Saul ele já não estava mais preocupado assim, Rafael, pelo bem-estar, em zelar pelo bem-estar do povo. A preocupação dele, o alvo dele era exterminar Davi. Então ele deixa o reinado de lado, vamos dizer assim. Por consequência, o povo, os liderados de Saul começam a sofrer as consequências daquilo também, Onde o texto fala que eram homens que estavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. A Bíblia traz um texto em Provérbios, não recordo o capítulo agora, mas a Bíblia lá em Provérbios fala que quando o líder, ele não executa bem a sua função, o povo sofre, o povo padece. Então aqui a gente tem um reflexo de que a má liderança de Saul estava ali interferindo não só na vida de Saul e na da família, mas também da nação toda. E é claro que graças a Deus que Deus usou tudo isso para um bem maior. Então estes homens se juntam a Davi. E como a gente já falou aqui, você pode pensar, poxa, bem que Deus poderia ter mandado os melhores para Davi, Sim. Bem que Deus poderia já ter selecionado ali os melhorzinhos para que tudo, saísse da melhor maneira possível. Meu querido, o que vem fácil vai fácil. E normalmente aquilo que vem muito fácil a gente não valoriza. Sim. Então estes homens viram em Davi, Rafael, um exemplo a se seguir. Por quê? Ele estava sendo perseguido por Saul, ameaçado de morte, Andava de caverna em caverna, de buraco em buraco. E eles olham para Davi e pensam, poxa, ele também está na mesma situação que nós conhecemos o histórico dele, venceu muitas guerras pelo nosso rei, o nosso rei quer matar ele, é injusto isso. Vamos se juntar a ele, porque ele está passando por tudo isso, mas ele não está abrindo mão dos seus princípios de confiança no Senhor. Sim. Então ele se torna ali um espelho para o povo. E estes homens, Rafael, são os homens que se juntaram a Davi, o ajudaram a construir o seu reino, E mais tarde, você vê nos relatos de 2 Samuel, você vê que estes homens se tornaram os valentes de Davi. Sim. Homens que, por caminharem com Davi lá no princípio, da fuga e da trajetória dele, foram homens que mais tarde, através da liderança de Davi, através da capacitação, através da sabedoria de Deus, através do zelo que Davi demonstrou por eles, estes homens se tornaram homens renomados. Homens que foram capazes de grandes feitos. Eu gosto de uma história a respeito de um dos valentes de Davi, um homem chamado Samá, ou Sama, dependendo aí da pronúncia. A Bíblia diz, Rafael, que num determinado momento os filisteus, nação inimiga de Israel na época,
Os filisteus, eles invadiram a região de Israel, um determinado território, e o povo fugia, porque se não fugisse, morria. Sim. Mas a Bíblia diz que este homem, chamado Sama, ele se coloca no meio de um campo de lentilha, com uma espada na mão. E ele não se move, ele fica ali, enfrenta os filisteus, derrota os filisteus. E a Bíblia diz no texto que naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento através de um homem. Quem sabe se esse homem não era um desses? A Bíblia não traz esse registro, por isso eu estou falando quem sabe. Sim. Mas era um homem que possivelmente caminhou com Davi no início e se tornou um grande homem guerreiro, um homem de guerra. Quem sabe se esse homem não era um homem amargurado de espírito, endividado, cheio de problema, que lá no início Davi investiu nele e Davi pôde mostrar para ele: você pode ser melhor. Assim também é na sua vida, líder. Assim também é naquilo que você tem executado. De repente, há pessoas aí que você olha e não dá muito crédito, não confia muito, mas são pessoas que, se você investir, são pessoas, né, que se você depositar um pouco de confiança, essas pessoas vão te ajudar a levar esse projeto em frente, a alcançar aquele resultado que você tanto deseja, né? Então, assim, Rafael, Deus, ele é especialista em pegar gente quebrada, gente humilhada, gente amargurada, dá um propósito para essa pessoa, coloca um líder temente a Deus e responsável adiante delas. O resultado são pessoas valentes, homens e mulheres, por que não, né? Valentes também, que vão aí cumprir o propósito. É transformar aquilo que é pequeno em grande, né, pastor? Exatamente, exatamente. De acordo com o nível da liderança. Olha que história poderosa. Exatamente. E que ensinamento para nós como líderes, né? A importância de nós termos essa orientação para poder desenvolver a nossa equipe. E Davi foi um líder indiscutivelmente exemplar nesse quesito. Transformava a sua equipe, transformava os seus liderados, todos tementes a Deus, com princípios, com valores. E lógico, com muito treino, muita capacitação, muito treino, para eles se tornarem os valentes de Davi. Exatamente. Eu quero trazer agora na tela, pedir para o nosso Pedro colocar aqui na tela. Vamos agora para a nossa aplicação prática, pastor. Vamos lá. O que isso de fato se traduz na nossa aplicação prática para você que nos acompanha, para você líder? O que isso traduz em aplicação prática aí no seu dia a dia? Como que você pode levar esse ensinamento de Davi, esses ensinamentos de Davi aí para a sua liderança e, de fato, transformar a sua equipe em uma equipe de alta performance? Vamos lá. Nós trazemos aqui, pastor, alguns pontos que extraímos dessa história de Davi. O primeiro deles é em relação ao acolhimento. Sim. O líder, ele precisa acolher a sua equipe, ele precisa proporcionar um ambiente seguro de crescimento, de aprendizado, de superação, de desafios para a sua equipe. Davi não foi aquele líder que só cobrava. Ele também oferecia o acolhimento. Ótimo. Então, se você é um líder que só cobra, mas que não oferece o acolhimento, você não conecta, você não gera engajamento para a sua equipe. Você, de fato, não está proporcionando a transformação que seus liderados precisam. O segundo ponto é em relação ao propósito, pastor. Propósito é indispensável para qualquer líder. Para qualquer líder, seja em qualquer área. Seja líder de família, seja um pastor, seja um líder empresarial. Enfim, propósito compartilhado. A equipe precisa se sentir parte desse propósito. Ela precisa saber para onde ela está indo. Exatamente. Ela está indo. E, lógico, por que ela está indo. Então, um propósito compartilhado é indispensável. Tenha isso como um objetivo para a sua liderança. E o terceiro ponto que eu quero destacar, pastor, é em relação à liderança pelo exemplo da história de Davi, especificamente sobre essa história que você compartilhou. Ele liderava sempre pelo exemplo, ele assumia a responsabilidade. O texto que você mencionou, ele diz, né? Ele se fez chefe deles, né? Ou seja, Davi vivia lá na caverna, ele era um líder que tomava frente, ele não liderava
do palácio, ele não liderava do reino. Ele é um líder que estava junto com a equipe, junto com os seus liderados, Exatamente. junto com os seus guerreiros, né? Ele ia para a guerra junto com os seus guerreiros. Ou seja, a partir do momento que o seu time, que a sua equipe vê você como um líder que coloca a mão na massa, que está à frente da equipe, que está conduzindo, que está orientando, a partir desse momento você passa a liderar pelo exemplo. Exatamente. O seu liderado começa a enxergar você como exemplo. Opa, esse é o líder que eu quero seguir. E Davi tinha um propósito em mente porque ele sabia que seria rei. Ainda que tivesse todo aquele percalço na vida dele ali, ele tinha essa mentalidade. Cara, Sim. Deus falou que eu vou ser rei. Como? Quando? A qual momento? Eu não sei. Sim. Mas ele tinha esse propósito muito claro na vida dele. Exatamente. E por último ponto, o treinamento. O treinamento intenso. O treinamento faz parte de toda a equipe, né? Exato. Não há resultado sem preparação. Não há resultado sem técnica. E para que isso aconteça é necessário treinamento. O treinamento é repetição. Então o Davi não construiu o time dele do nada, Não. do vazio. Não. Teve um treinamento, teve processo. Então você como líder tenha a prática de treinar a sua equipe, de capacitar a sua equipe, seja de forma técnica, seja de forma prática, como um objetivo também para a sua liderança. Treinamento faz parte da equipe. Então, pastor, esse é a nossa sugestão de aplicação prática para você que está aí nos acompanhando. E quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like contribui demais para que outras pessoas, outros líderes sejam impactados por esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, pois nós compartilhamos conteúdo transformador toda semana que vai abençoar a sua liderança. Perfeito? Pastor, eu quero pedir então o espaço agora para a gente agradecer ao Pai Celestial, agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso no Amém. Nosso momento de oração. Vamos fazer isso. Você que está em casa, nos acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa que nos acompanhou até esse momento. Obrigado pelo que tem sido transmitido aqui através desse canal, Pai, através da sua palavra que tem os princípios para nós. Que possamos a cada dia colocar em prática o que temos aprendido, para que assim sejamos pessoas melhores para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Então, novamente, você que ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com outros líderes que precisam ser abençoados por essa palavra. Quero deixar aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.